Bem-vindos, companheiros, amigos, seguidores, por mais um episódio sobre o início do cristianismo, especificamente Paulo Estevão de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje estamos no episódio 31 e continuaremos com a saga de Paulo de Tarso, São Paulo, pela a vida na divulgação do cristianismo nascente. Nesse episódio, continuaremos com aquilo do episódio anterior. Por isso a gente sempre pede que siga na sequência para não perder o raciocínio dos acontecimentos. Não esqueça, porém, de ficar inscrito no canal, de dar o clique do joinha, do gostei, de compartilhar, isso é importante. Dando continuidade, então, Paulo de Tarso, naquele colóquio em Jerusalém, com Pedro, com Tiago, com João, com Barnabé, ele concordou, ele aceitou as imposições de Tiago. Ele aceitou, daquela maneira que nós conversamos no episódio anterior. A questão da manutenção da igreja de Jerusalém, chamada Casa do Caminho, é fundamental, tem que manter. Então, para isso, tinha que fazer um acordo, entre aspas, com os judeus da época. E Tiago fez isso. Tiago aplicava e aplicou no dia a dia as ideias do judaísmo. Paulo, então, compreendeu que Pedro tinha razão. Depois daquela fala longa de Pedro, ele concordou. Resolveram mandar Tito para fazer a circuncisão. Aí, num determinado momento, Paulo fala assim: advirto, então, que precisamos instalar aqui elementos de serviços que habilitem a casa a viver com os recursos próprios. O que ele estava propondo? Que a própria Casa do Caminho, a igreja de Jerusalém, começasse a produzir dinheiro para manutenção, para ajuda, para coordenar os pobres que estavam lá. Os órfãos, os velhos e os homens aproveitáveis, segundo Paulo de Tarso, poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para vender, para dar uma renda que é indispensável para o grupo. Paulo ainda disse assim, que cada qual trabalharia de conformidade com as próprias forças, sob a direção dos irmãos mais experimentados, porque sempre tínhamos mais experientes, mais preparados. Aí Paulo ainda fala que a produção do serviço garantiria a manutenção geral de tudo. Ele ainda continua dizendo que, como sabemos, onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. O importante é que todo mundo esteja cooperando. É o único recurso para emancipar a igreja de Jerusalém das imposições do farisaísmo, dos judeus, cuja as artimanhas, Paulo ainda fala, eu conheço desde o princípio da minha vida. Afinal, Paulo era Saulo, ele era um fariseu. Pedro e João estavam maravilhados com aquela conversa, com a argumentação de Paulo. A ideia de Paulo era excelente, concordaram plenamente, porque vinha de encontro às preocupações ansiosas pelas dificuldades que parecia não ter fim ali naquela igreja. Pedro então disse assim: o projeto é extraordinário, Paulo, e viria resolver grandes problemas da nossa vida aqui. João ainda falou assim: mas espera aí, e o dinheiro para aplicar todas essas atividades? Onde encontrar fundos indispensáveis a esse grande empreendimento de fazer uma produtividade para vender, para ganhar dinheiro? Precisava de dinheiro, né? Aí Paulo ainda falou assim, ó, o Mestre Jesus
nos auxiliará nos bons propósitos. Barnabé e eu, Paulo falando, empreendemos uma excursão longa há uns anos atrás, a serviço do Evangelho. E vivemos em todo o seu transcurso às expensas do nosso próprio trabalho. Paulo falava, eu como tecelão, o Barnabé como oleiro, em atividade provisória, nos lugares onde passamos. A gente trabalhava, ganhava dinheiro e fazia manutenção. Realizada a primeira experiência, então poderíamos voltar agora às mesmas regiões e visitar outras, pedindo recursos para a igreja de Jerusalém. A coleta viria então estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria um material indispensável às edificações definitivas no plano do trabalho remunerador. Estava esboçado assim o programa. E a gente entende que Paulo de Tarso, com Barnabé, ele sugeriu que mesmo eles fazendo as viagens, visitando outros lugares, eles mandariam dinheiro para Jerusalém. Estava assim esboçado o programa que o generoso apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, haveria de submeter-se pelo resto dos seus dias. O resto dos dias de Paulo de Tarso foi assim. Ele viajava, mas estava subordinado a Jerusalém. No seu desempenho, teria que sofrer as mais cruéis acusações. A gente sabe que isso aconteceu o tempo todo com Paulo. Mas o santuário do seu coração devotado e sincero, Paulo, de par com os grandiosos serviços apostólicos, levaria a coleta em favor de Jerusalém até o fim da sua existência terrestre. Então, Pedro, ouvindo aqueles planos, aquela ideia de Paulo de Tarso, levantou, abraçou, muito comovido, e falou assim: sim, meu amigo, não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco, porque ele estava caminhando para Damasco quando Jesus apareceu para ele e ele se converteu no cristianismo, né? Nós já falamos isso anteriormente. Fato pouco vulgar em sua vida, Paulo começou a chorar. Pouco vulgar porque Paulo segundo um durão, Paulo não chorava. Com essa conversa de Pedro, ele começou a chorar. E ele ainda falou assim: Pedro, não farei mais do que o meu dever. Nunca poderei esquecer que Estevão saiu dos cátares desta casa, os quais já serviram igualmente a mim próprio. E nós sabemos que Paulo esteve lá no início do seu apostolado, ele teve uma época antes de ir para Antioquia. Nessa noite, os dedicados discípulos do Cristo sonharam com a independência do Evangelho em Jerusalém, com a emancipação da igreja, isenta das absurdas imposições da sinagoga judia. No dia seguinte, então, depois dessa conversa, procedeu solenemente a circuncisão de Tito. Eles queriam que fizesse a circuncisão, como nós já falamos no capítulo anterior, sob a direção cuidadosa de Tiago, que era muito categórico em seguir as rígidas leis dos judeus, sobre aquela supervisão dele, direção dele, e com profunda repugnância de Paulo de Tarso, fizeram a circuncisão. Então, as assembleias noturnas continuaram ainda por mais de uma semana, sempre reunindo, conversando. Nas primeiras noites, preparando o terreno para advogar abertamente a causa dos gentios, Pedro solicitou aos representantes de Antioquia que expusessem a impressão das viagens de Paulo. Aí Paulo, muito contrariado com as exigências aplicadas a Tito, pediu para que Barnabé falasse em seu nome. Barnabé fez um extenso relato daquelas viagens, daquelas cidades que eles visitaram, que a gente já falou tanto aqui nos episódios anteriores. Muita gente ali ficaram surpresos de tudo aquilo que ele falava, daquele poder extraordinário do Evangelho que contaminava todo mundo.
Em seguida, atendendo ainda às observações de Paulo, Tito, que era oriundo dos gentios, profundamente comovido com a interpretação dos ensinamentos de Cristo e mostrando possuir o famoso dom de profecia, de oratória, fazendo admirar o próprio Tiago, que quis que ele fizesse a circuncisão, abraçou mais uma vez, né? E fez aquela explanação muito amorosa para todo mundo. Quando terminou os trabalhos, discutia-se ainda a obrigatoriedade da circuncisão para os gentios. Paulo seguia os debates, silencioso, admirando o poder de resistência e a tolerância de Simão Pedro. Quando Pedro reconheceu que as divergências prosseguiriam indefinidamente, levantou, pediu a palavra e falou. Essa fala de Pedro, que Emmanuel cita aqui, ela consta na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos 7 a 11. Aí a fala importante de Pedro foi muito forte naquele momento, porque é o começo do cristianismo verdadeiro, real, sem circuncisão. Sem circuncisão. Mas nós vamos ver que fica alguma coisa ainda. Aí Pedro começou assim, nessa fala importante, que eu vou repetir aqui. Irmãos, bem sabeis que de há muito Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e crescem no seu reino. Gente, a questão do gentio era muito questionada, porque os gentios não eram judeus, eles eram a parte do judaísmo, ele era o pessoal menos categorizado, ninguém gostava deles. Pedro continua. O Pai, que conhece os corações, deu aos circuncisos, os que receberam circuncisão, e aos incircuncisos, aqueles que não receberam a circuncisão, a palavra do Espírito Santo. No dia glorioso do Pentecostes, as vozes falaram na praça pública de Jerusalém para os filhos de Israel e dos pagãos. O Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente, ou seja, de todo lado, da terra inteira. Não compreendo tantas controvérsias quando a situação é tão clara aos nossos olhos. O mestre exemplificou a necessidade de harmonização constante, palestrava com os doutores do templo, frequentava a casa dos publicanos, tinha expressão de bom ânimo para todos os que se baldavam de esperança, aceitou o derradeiro suplício entre dois ladrões. Por que motivo então devemos guardar uma pretensão de isolamento daqueles que experimentam a necessidade maior? Outro argumento que não devemos esquecer é o da chegada do Evangelho ao mundo, quando já possuímos a lei de Moisés. Se o Mestre nos trouxe amorosamente, com os mais pesados sacrifícios, seria justo enclausurarmos nas tradições convencionais das leis dos judeus, esquecendo o campo de trabalho? Não mandou o Cristo que pregássemos a boa nova a todas as nações? Claro que não podemos desprezar o patrimônio dos israelitas, dos judeus. Temos de amar nos filhos da lei, que somos nós, a expressão de profundos sofrimentos e de elevados experimentos e experiências que nos chegam ao coração através de quantos precederam Cristo na tarefa milenária de preservar a fé no Deus único. E os judeus são assim, mas esse reconhecimento deve inclinar nossa alma para o esforço da redenção de todas as criaturas.
que Pedro estava falando? Que não podia simplesmente abolir os judeus. Precisava fazer um meio de campo ali, né? Ainda continuou. Abandonar os gentios à própria sorte seria criar duro cativeiro ao invés de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. É pelo fato de muito compreendermos os judeus e de muito estimarmos os preceitos divinos, é que precisamos estabelecer a melhor fraternidade com os gentios, convertendo-os em elemento de frutificação divina. Cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e pelas ordenanças do mundo. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho, que instituiu a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar? Suponho então, ele concluiu, suponho então que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo. E creio que só nos salvaremos pelo favor divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. A palavra de Pedro, com isso, caíra naquela fervura, como se fosse um jato de água fria. Eles acalmaram. Depois que Pedro falou assim, eles acalmaram. Pedro, então, falou daquele jeito tão imponente. Paulo ficou radiante com aquilo. Entretanto, Tiago não conseguia esconder o seu desapontamento. Ficou meio desapontado, porque Pedro disse que essa circuncisão podia ser feita quem quisesse fazer, não era obrigatório. Pedro então pediu para Paulo falasse um pouco, Paulo e Barnabé apelaram para que a Assembleia concedesse a necessária independência aos gentios, aos pagãos, no que se referia à circuncisão. Todo mundo ficou satisfeito com aquilo, ficava independente, não era obrigatório mais fazer. Então esses primeiros cristãos não obrigariam mais que fizesse a circuncisão. Ficaram todos satisfeitos, as observações de Pedro calaram profundamente em todos os companheiros. Foi então que Tiago, olha só, Tiago, que alimentava a ideia que todo mundo tinha que fazer a circuncisão, tomou a palavra. E vendo quase só no seu ponto de vista, esclareceu que Simão fora muito bem inspirado no seu apelo. Só que tem um detalhe, ele pediu 3 emendas para que a situação ficasse bem esclarecida. Tiago não desistiu, ele aceitou a não obrigatoriedade da circuncisão, mas ele pediu que fizesse 3 emendas. São essas. Os pagãos, os gentios, ou outros pagãos, ficavam isentos da circuncisão, certo? Entretanto, deviam assumir o compromisso de fugir da idolatria, não poderia idolatrar nada, aqueles Deus, o próprio Deus, o próprio Jesus, não era para ter idolatria, não era para criar ídolos. Segundo Tiago, teria que evitar a luxúria e abster-se daquelas carnes de animais sufocados. São aqueles animais que são abatidos estroncado, pela falta de ar, Então, hoje os judeus não aceitam isso. Alguns cristãos também não. Tem que sangrar, etc. Paulo estava satisfeito. Fora, então, removido o maior obstáculo, que era a circuncisão. No dia seguinte, os trabalhos foram encerrados, lavrando as resoluções num pergaminho. Lá escreveu tudo direitinho, ficou documentado a reunião. Pedro providenciou para cada um deles levasse consigo uma carta como prova daquelas deliberações, em virtude da solicitação de Paulo, que desejava exibir o documento como mensagem de emancipação dos gentios. Ele pediu que levasse uma cópia.
Pedro foi interpelado quando se achava a sós, né? E sobre as impressões pessoais dos trabalhos. O que ele achou? Paulo de Tarso também esclareceu com um sorriso em conversa com Pedro. Paulo falou assim: em suma, Pedro, estou satisfeito. Ficou resolvido o mais difícil dos problemas. A obrigatoriedade da circuncisão para os gentios representava um crime para os meus olhos. Quanto às emendas de Tiago, não me impressionaram, não, porquanto a idolatria e a luxúria são atos detestáveis para a vida de qualquer um. Quanto às refeições, suponho que todo cristão poderá comer, como melhor lhe pareça, o jeito que você aprouver, que você queira, desde que os excessos sejam evitados. E aí, encerrou a discussão e passou então a levar essas ideias para todos os cristãos de toda a região. Tinha cristãos para todo lado, não era só lá em Antioquia, já estava espalhando ali naquela região oriental, para todo lado, já estava levando a ideia do cristianismo, inclusive, para a Itália, para Roma, estava espalhando, e essas ideias eram para ser levadas. Com a carta da deliberação daquela assembleia, já estava definido como que deveria ser dali para frente os seguidores de Cristo. Assim, a gente encerra esse episódio. Mais uma vez, a gente agradece. Não esqueça de participar sendo inscrito no canal, divulgar, dando like, isso é importante. Um abraço carinhoso para todo mundo e um beijo no coração de cada um. Muito obrigado.